Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui no humilde canal de matemática. Hoje eu vou discutir com vocês a respeito de polinômios. Nós temos dois exercícios para resolver. O primeiro diz o seguinte: discuta m pertence aos números reais, o grau do polinômio. O que significa discutir o grau de um polinômio? Se observarmos aqui, ó, p de x igual m menos 4 x ao cubo. Se o expoente é 3, significa que ele é grau 3. E aqui eu tenho m mais 2 x ao quadrado. Se o expoente é 2, significa que ele é grau 2. Tá? E aqui, né, x elevado à primeira. Não aparece o número 1, mas é porque o expoente é 1. Então, é grau 1. Acontece o seguinte, nós não temos aqui o valor de m, certo? Então, discutir m pertencente aos reais, o grau deste polinômio, significa analisar quais os possíveis valores que m pode assumir para que o polinômio seja de grau 3 e, consequentemente, quais os valores que m pode assumir para que o polinômio seja de grau 2. Então, nós podemos pensar assim, ó, vamos analisar o seguinte. Se eu pegar o m e pegar isso aqui, ó, m menos 4, fazer isto igual a 0. Aqui eu vou ter m igual a 4, certo? Se o m for 4, se eu substituir o m por 4, 4 menos 4 dá 0. 0 vezes x ao cubo, essa parte vai desaparecer, certo? Ou seja, aqui beleza, ó, 4, né? Supondo que o m seja 4. 4 mais 2, 6. Eu terei 6x ao quadrado mais 4 mais 1, ou seja, o grau 2. Então, se o meu m for igual a 4, isto implica que o polinômio p de x será grau 2. Porque esta parte irá desaparecer. Beleza? Agora, se eu pegar o meu... Essa aqui é a primeira parte, certo? Agora, eu também posso pensar assim. Se eu pegar o meu m menos 4 e dizer que ele seja diferente de 0. M diferente de 4. Se meu m for diferente de 4, ele vai ser grau 3, certo? Ele vai assumir qualquer valor, tá? Ele pode assumir, por exemplo, o menos 2. Menos 2 é diferente de 4. Menos 2 mais 2, aqui vai dar 0. Vai desaparecer essa parte. Porém, né, menos 2 aqui não teria problema. Ó. Menos 2, menos 4, menos 6. Ficaria menos 6x ao cubo. Ou seja, grau 3. Então, se o m for diferente de 4, o grau do polinômio será 3. Então, eu vou dizer aqui, ó, meu p de x será grau 3, certo? Bom, e para ele ser grau 2, o que acontece aqui, ó? Já colocamos, certo? Bom, agora se o m for, por exemplo, igual a 2, vou colocar aqui, ó, m mais 2 igual a 0. M igual a menos 2, certo? Se o m for igual a menos 2, na verdade eu nem precisaria ter feito isso, ó, porque aqui, ó, se eu estou dizendo que ele é diferente de 4, significa que ele vai ser igual a menos 2, não tem problema, né? Então, se eu coloco m igual a menos 2, menos 2 mais 2 dá 0. 0 vezes x ao quadrado, desaparece isso, sobra quem? Essa parte, né, que é x ao cubo.
ele também será, P de x será grau 3, ok? Então, discutir o grau de um polinômio é analisar quais os possíveis valores que, no caso aqui, o m pode assumir para que ele seja grau 3 ou grau 2, né? Vocês podem estar me perguntando, pô, e aqui grau 1 não precisa fazer? Não precisa, porque aqui o expoente é 1. Então, se eu pegar, por exemplo, analisando esta situação, esta ou esta, aqui não vai ter problema, tá? Agora aqui um exercício da Universidade Mackenzie de São Paulo, né? Nós temos um polinômio p de x, que é esta coisa aqui. M igual, coloquei o ponto de interrogação, porque a pergunta é quais são os valores que m pode assumir para que p de x seja grau 2. Bom, para ele ser grau 2, tá aqui, ó, x ao quadrado, certo? Então, eu tenho que mexer nessa parte para ele ser grau 2. Bom, para ele ser grau 2, significa que esta parte aqui precisa ser diferente de zero. E esta parte aqui tem que ser igual a zero, porque se aqui for igual a zero, vai desaparecer o x ao cubo. Então, para ser grau 2, eu vou pensar assim. Eu vou pegar o m menos 4 igual a zero. M igual a 4. 4 menos 4, aqui zero, certo? Beleza? Se eu jogar o 4 aqui, o que acontece? 4 ao quadrado, 16. 16 menos 16, ué, vai dar zero também. Então, se o m for 4, ele não vai ser nem grau 3, nem grau 2. Ou seja, não tem como ser grau 2. Mas vamos analisar a seguinte questão aqui, ó. Vou pegar essa parte aqui, ó. M ao quadrado menos 16, para ele ser grau 2, esta parte, né, que é o coeficiente, precisa ser diferente de zero. Então, m ao quadrado diferente de 16, certo? Troquei de membro aqui o menos 16, né? Então, a operação inversa ficou positiva. Então, m tem que ser diferente. Aqui nós iremos extrair a raiz quadrada de 16, certo? Ou seja, m é diferente de 4 ou m diferente de menos 4, porque nós estamos resolvendo uma equação. Então, a raiz quadrada de 16 é 4 ou menos 4. Bom, ele tem que ser diferente de 4. Ó. Encaixa aqui, certo? Ele não pode ser 4, porque se ele for 4, 4 ao quadrado dá 16. 16 menos 16 dá 0. Vai sumir o x ao quadrado, beleza? E ele tem que ser diferente de menos 4, né? Porque também menos 4 aqui, ó, menos 4 ao quadrado dá 16. 16 menos 16 dá 0. Então, ele tem que ser diferente de 4 ou diferente de menos 4. Só que, se ele for diferente de 4 e diferente de menos 4, ele vai poder assumir qualquer outro valor aqui, certo? Assumindo qualquer outro valor aqui que não seja 4, ele vai continuar sendo grau 3. Então, nesta situação aqui, m não pode assumir nenhum valor real, né? A gente acaba caindo em contradição aqui, ó. O m, nesse caso, ele não irá assumir nenhum valor real, de tal modo que o grau dele seja 2, tá? Então, a gente vai colocar p de x não pode ser de segundo grau. Ok? É isso aí, bons estudos.